Olá, bem-vindo ao nosso canal, mais um dia, estamos começando aí mais um dia falando sobre liderança de honra. Estamos nessa série de liderança. O vídeo de hoje ele tem um tema muito interessante, como se tornar um líder em qualquer área profissional. Não importa a sua área, seja uma área técnica de prestação de serviço, uma área educacional, como você pode se destacar dos seus concorrentes, de se destacar na empresa que você trabalha ou até mesmo como um empreendedor. Como você vai se destacar como líder do mercado. Hoje nós vamos se basear aí nas habilidades e nas ações que Napoleão Hill ele vem nos ensinando em um seu livro Pense e Enriqueça. Vou pegar aqui para vocês, é esse livro aqui, Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, As Leis do Sucesso. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que líderes estão em falta no mercado. Sabe por que você vai ganhar 5 vezes mais? Por quê? Porque a concorrência sua não vai ter, você não vai ter concorrente. Por quê? Porque líderes no mercado está em falta. Mas Jackson, líder, mas em qual área? Não importa. Não importa a sua área profissional. Em qualquer área. Pintor, escritor, eletricista, professor, qual é vendedor, qual é corretor de imóveis, qual é a sua área. Eu não sei qual é a sua área, mas as leis do sucesso, elas servem para todas as áreas profissionais. Eu vou dar 9 ações, 9 habilidades que um líder de sucesso profissional em qualquer área do mercado pode ter para aumentar o seu nível salarial. Depois da vinheta, vamos para os slides. E você que ficar até o final, por último, eu vou dar um bônus para você de liderança na sua área profissional. Estamos começando nossos slides, nosso vídeo, como se formam os líderes em qualquer área profissional. Napoleão Hill foi um dos maiores influenciadores do mundo do sucesso. O livro que mais influenciou líderes e empreendedores no mundo inteiro. Quem pensa em Enriqueça o Legado. Foi nesse livro que eu abri toda a minha mente, a minha trajetória mudou depois da leitura desse livro, em todas as áreas que eu atuo, que eu atuei, eu uso esse livro de cabeceira e eu indico para vocês. Vamos pegar alguns conceitos neste livro, Quem Pensa Enriquece. Fica conosco até o final. No último slide eu vou dar um bônus para você que ficar até o final, vou te dar uma ferramenta para você aplicar no seu dia a dia. Queridos, na página 108 em diante, na página 107 em diante, que fala sobre área profissional, ele vai trazendo para nós aí várias dicas e várias orientações, e todos nós sabemos que todos nós temos uma área profissional. Todos nós atuamos numa área profissional. Então você vê aí, observa que seja qual for a sua área, pintor, eletricista, pedreiro, influenciador digital, marketing digital, todo mundo gosta de realizar um tipo de trabalho. Qual é o trabalho que você tem? Qual é a sua área? Seja um pintor que adora trabalhar com tinta, mecânico que adora trabalhar com as mãos, um escritor que ama escrever. Aqueles com talentos, até mesmo diz o escritor, menos definidos, têm preferência por áreas empresariais e da indústrias, né? E os profissionais que oferecem uma gama completa de ocupações, desde produção de marketing, até uma gama de serviços que você oferece. Então, veja bem, não importa a área que você atua,
você pode ter sucesso em qualquer área profissional. E o que vai destacar você? O que vai destacar você são ações. Pintor tem vários, mecânico tem vários, escritor tem vários, youtuber tem vários, professor milhares. Mas tem algumas ações do sucesso que pode te alavancar para você alcançar outros patamares, né? Área religiosa, saúde, medicina, qualquer área que você imaginar, 50 profissões que você imaginar, até mesmo profissionais liberais pode alcançar uma liderança. E quando eu falo liderança, eu não quero dizer uma liderança de uma equipe, não. Eu quero dizer uma liderança no mercado, uma liderança na área profissional. Eu quero dizer uma liderança de degraus que você vai alcançando para você adquirir o sucesso. Mas para isso, você tem que decidir qual é a sua decisão. Quero ser apenas mais um profissional ou eu quero alcançar a liderança na minha área, eu quero alcançar o sucesso na minha área. Eu não sei qual é a sua realidade. Líderes em qualquer área você pode alcançar, qualquer área. Seja você um empreendedor ou seja você trabalhando em alguma instituição. Isso aconteceu comigo. Eu alcancei a liderança nas minhas áreas, todas elas em que eu atuo, seja na área educacional, a qual eu montei a minha própria instituição de educação, seja trabalhando também como professor, como educador, palestrante. Eu entendi que alcançar a liderança, ela aumenta em 60% os ganhos como empreendedor, como você adquire as características do sucesso que Napoleão Hill ele nos informa. Essa pesquisa também foi levantada também pelo Sebrae. Empreendedores líderes aumentam em 60% os seus ganhos. E trabalhadores de alguma instituição, seja você uma indústria, seja você trabalhando numa indústria, seja você trabalhando numa empresa, quando você alcança a liderança, você tem a possibilidade de aumentar até 70% dos seus ganhos. E quais são essas ações? Quais são as ações pontuais que Napoleão Hill ele vem falando no seu livro? Nós vamos lá. Primeira ação é você ter que decidir, né, fazer um plano, né? Nós temos um plano concreto, um plano para concretizar esta missão de se tornar um líder em qualquer área profissional. São 10 passos, tá? E no final, se você ficar até o final, eu quero dar um bônus para você aí de liderança, uma ferramenta que você vai poder medir cada uma das lideranças. Se você ficar até o final, eu vou colocar um link na tela para você fazer o download aí do nosso bônus. Então, como nós podemos chegar lá? Temos um plano de 10 passos para você concretizar. Claro, foi Napoleão Hill, no seu livro O Segredo do Sucesso, Pense e Enriqueça. Ele nos dá essa informação. Então vamos lá para a nossa parte estratégica, vamos para a nossa parte de estratégia de ações. Primeiro é importante você entender, nós temos 2 tipos de pessoas no mundo, o líder ou o liderado. Né? O líder da sua área, seja empreendedorismo, uma barraca de pastel, não interessa, ele tem que decidir se ele quer ser líder, um empreendedor ou um funcionário. O funcionário, ele está ali e também está aprendendo uma profissão, tá? Isso é importante você entender, que para que você possa montar a sua empresa, primeiro você tem que aprender o seu ofício, primeiro você tem que aprender a sua profissão. E muitas vezes você está num lugar que é uma oportunidade para você alcançar outros passos, outros degraus da escala do sucesso, tá? Então, um dos tipos de pessoas é conhecido como líder e o outro como seguidor. Primeira coisa, decida
no início se você pretende se tornar um líder na profissão que você escolheu, na vocação que você escolheu, ou permanecer um seguidor. Primeiramente é você decidir o que eu quero ser. Eu quero ser qual o tipo de pessoa que eu quero ser no mundo? Eu quero ser o líder ou eu quero ser o liderado? Eu quero montar o meu próprio negócio ou eu vou continuar 30 anos nessa mesma empresa? Ou será que eu vou subir mais um degrau na escala do sucesso na empresa em que eu estou? Ok? Então, é importante você entender, você decidir. Eu tenho aqui nessa imagem uma pessoa pensando, refletindo, igual eu quebrando a cabeça para saber como que eu poderia falar nesse vídeo, nesse slide. Você que está até aqui, eu peço para você, se inscreva no nosso canal se você está gostando do conteúdo, tá? Dá um like, comenta, e também não há problema nenhum em ser um seguidor. Por quê? Mas por que eu decidi eu ser um seguidor? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque na maioria das pessoas, na maioria dos grandes líderes, eles sempre começam como seguidor. Só que o passo, eu trabalho, faço parte de uma empresa, eu faço parte de uma equipe, eu trabalho em alguma área. Então, a área que você está, você já está como seguidor. Fica tranquilo, tá? Só que você tem que entender uma coisa. Todo grande líder, ele já foi um seguidor. Só que a diferença, tem uma pequena diferença aí. A diferença é que essas pessoas, elas foram seguidores inteligentes. E aí eu te pergunto, como se tornar um seguidor inteligente? Como que eu posso me tornar um seguidor inteligente? Vamos lá, eu tenho essa frase aqui. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, dentre elas a oportunidade de adquirir conhecimento proveniente de um líder. Você vai aprender no seu emprego. Essa frase, Napoleão Hill nos deixou essa frase de sucesso. O seguidor inteligente, na página 107, ele fala que o seguidor inteligente é aquele que adquire muito conhecimento do seu líder para montar a sua instituição, para montar a sua empresa, para montar o seu empreendimento, para você ser um empreendedor. Então aprenda. Suponhamos que você trabalha num lava rápido, você está ali limpando os carros, você está aprendendo toda a gestão, você está aprendendo todo o financeiro, como você cobrar, porque futuramente você pode abrir o seu lava rápido, porque você está trabalhando numa empresa, suponhamos uma empresa de eletricidade. Futuramente você pode montar a sua empresa. Estou trabalhando em uma empresa de pintura, você pode montar a sua empresa. Estou trabalhando em um escritório de advocacia, você pode montar o seu escritório de advocacia. Estou trabalhando numa escola, você pode montar a sua escola. Estou trabalhando no salão de cabeleireiro, você pode montar o seu salão de cabeleireiro. Não interessa onde você está. E eu descobri que outro grande best-seller também, ele falou a mesma coisa. Eu tenho aqui o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele diz, todos têm oportunidades, mas nem todos sabem aproveitar as oportunidades. Quando eu estava lendo Pai Rico, Pai Pobre, eu descobri que nós podemos também alcançar o sucesso. Ele conta a história dele, que ele trabalhou em diversas empresas, trabalhou inclusive para o seu pai rico, não foi em troca de um salário, mas foi para que pudesse aprender as manhas do negócio. Todo negócio tem as manhas, tem os hacks, tem uma gestão e você pode modelar e ter o seu sucesso. Ele diz, aprenda o seu trabalho e quando estiver bem profissional, comece a empreender. Pai Rico, Pai Pobre. Ele ensina que o caminho da riqueza, o caminho do sucesso, como aumentar o seu salário 5 vezes mais, é quando você montar o seu próprio negócio, quando você montar o seu próprio empreendimento, ou quando você adquirir um cargo de liderança na empresa que você trabalha. Ele diz assim, trabalhe para aprender e não pelo dinheiro. Procure oportunidades que te darão experiência
e que te darão network. Network é muito importante. Um dia, eu era um cooperador, fui subindo de cargo, alcancei o pastoreio de uma igreja. Foi aí que eu descobri o que é ser um pastor. Pastoreando, eu descobri o que é ser um pastor. E aí eu tive muitas experiências e hoje eu ensino pastores a ter sucesso na sua igreja, na sua instituição. Depois eu montei a minha escola. Eu ensino educadores a terem sucesso na educação. Montei os meus cursos da Academia de Honra. Eu ensino pessoas a alcançar o patamar. Por quê? Porque eu passei pela experiência, eu passei pelo network e hoje eu tenho uma gama de experiência para passar para as pessoas. E assim é você. Você vai aprender na prática. A maior faculdade de todas é quando você entra na empresa, é quando você aprende na prática. Vamos lá então. A primeira coisa que você precisa é a decisão. Primeiro, decida-se. Tem pessoas que são indecisas, tem pessoas que não crescem na vida porque ficam no vale da decisão, da indecisão. Querido, querida, primeira coisa, você tem que decidir. Eu quero me tornar o líder na minha área. Eu quero me tornar o líder da minha empresa. Eu quero me tornar o líder e aumentar o meu salário. Eu preciso aumentar o meu salário. Então, primeiro você tem que decidir o tipo de emprego que você deseja. Primeiro você tem que decidir que você quer ser um líder na sua área. Você tem que decidir que você quer ser um líder no seu empreendimento, no seu bairro, na sua rua. Por exemplo, você tem um salão de cabeleireiro. Eu quero ser o líder do salão de cabeleireiro da minha rua. Eu quero ser o líder do meu bairro. Eu quero estar no topo das buscas, dos mecanismos de busca. Eu quero ser o líder, eu quero me destacar. Eu quero fazer a diferença. E quais são as ferramentas que eu posso fazer a diferença? Primeira ferramenta, decisão. Decida-se. Você vai decidir, você vai escrever: eu quero me tornar um líder de sucesso. Então essa é a primeira ferramenta que Napoleão Hill ele fala no seu livro Pensa em Enriqueça. A decisão é o mais importante. Bob Proctor, que foi um dos seguidores do Napoleão Hill, ele fala que o primeiro passo, a primeira lei do universo é a decisão. Se você está indeciso, eu não sei ainda qual emprego, eu não sei ainda qual área, eu não sei ainda aonde eu vou atuar, eu não sei ainda onde eu vou liderar. Primeiro você tem que decidir, você tem que decidir o que você vai fazer, o que você quer fazer para depois você se tornar um líder nesta área. Segundo passo, você vai escolher o trabalho que você quer. Escolha a empresa ou o indivíduo para quem você deseja trabalhar. Então, ou se você quer se programar para você montar a sua empresa, para você abrir o seu negócio, tá? E como você vai se programar para se apresentar? E se você já está numa empresa, como você vai estruturar um plano de carreira? Então, eu vou fazer um vídeo, tem um vídeo aqui, tem um vídeo aqui em cima, como estruturar um plano de carreira, tá? É um vídeo que eu vou fazer, que já está aí no ar, para que vocês possam estruturar um plano de carreira, tá certo? Então, você vai escolha a empresa ou o indivíduo para quem você deseja trabalhar. Você vai escrever no papel, tá certo? Primeiro, eu decidi ser um líder. Segundo, eu escolho a empresa X, eu escolho a empresa Y, ou eu escolho abrir o meu empreendimento. Não sei qual é a sua idade, não sei. Só que as leis do sucesso, elas são para todos. As leis da honra, elas são para todos. O princípio do sucesso, da liderança que Napoleão Hill ele fala no Pense em Enriqueça, é para todos. O terceiro passo, elabore um plano de ação. Quais serão os seus planos de ação? Eu escolhi a empresa, agora eu vou montar o meu currículo,
agora eu vou mandar o meu currículo, eu vou mandar um e-mail. Qual é o plano de ação profissional de sucesso, a carreira de sucesso que você vai seguir, tá? Então, neste vídeo aqui, nesse vídeo que eu estou ensinando aqui, neste vídeo, ele está explicando como você fazer um planejamento de carreira profissional, tá certo? Mas o terceiro passo é você planejar. Então você vai colocar um plano de ação. Eu já escolhi ser um líder, eu já escolhi a empresa, agora quais vai ser as minhas ações? Então, plano A. Então, primeiro, vou mandar o currículo. Segundo, vou adquirir experiência. Terceiro, eu vou fazer o meu curso. Quarto, eu vou me capacitar. Tá vendo aqui? São ações concretas, né? Porque se a gente ficar só pensando e não agir, nada acontece. É igual eu fiz um plano de ação, né? Qual vai ser o meu plano de ação? Vou montar o meu canal no YouTube. Qual vai ser o meu plano de ação? Eu vou falar sobre liderança. Vou falar sobre liderança em diversas áreas. Então, eu fiz o plano de ação e comecei a executar. Mas primeiro, antes da execução, não existe execução sem plano de ação. Então, aonde você está? Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, num lava rápido. Então, você vai fazer o plano de ação. Qual é o meu plano de ação? Eu vou observar quais são os líderes que tem na empresa e quais são os passos dentro dessa empresa, quais são os passos dentro desta empresa que faz uma pessoa subir um degrau. Ou se essa empresa está complicada, eu mesmo vou montar a minha empresa. Eu mesmo vou... Quais são os meus planos de ação? Eu mesmo vou juntar o meu dinheiro para comprar os equipamentos para montar a minha própria empresa. Então, se é um lava rápido, então eu vou comprar um aspirador de pó. Ponto. Então, o mês de janeiro vou comprar um aspirador de pó. Segundo, eu preciso comprar uma VAP. Mês de fevereiro vou comprar a VAP. Você vai comprando e vai estocando, se caso você quer montar o seu próprio empreendimento. O que Napoleão Hill, ele fala no Pense em Enriqueça, as leis do sucesso, ele fala que você precisa primeiro montar um plano de ação. Então por que eu estou fazendo esse vídeo? Por quê? Porque tem pessoas ainda que não montaram nenhum plano de ação. Você quer aumentar o seu salário, mas você não montou o plano de ação. Então eu vou entregar para você uma ferramenta para você montar o seu plano de ação. Você vai montar certinho o seu plano de ação. Quarto passo, faça acontecer com recursos escassos. Suponhamos que você quer montar um negócio, tá? Você quer montar o seu negócio para você alcançar uma liderança e aumentar o seu salário. Aí você diz: mas eu preciso comprar um equipamento, eu preciso comprar uma VAP, eu preciso comprar um celular melhor, eu preciso comprar um computador melhor. Só que enquanto você não tem o dinheiro, enquanto você não tem os recursos, você usa o que você tem, tá? Você vai começar a sua empresa, vai começar o seu empreendimento com o que você tem. É igual eu comecei o meu canal no YouTube, não tinha muitos equipamentos, só que aí eu fui comprando os meus equipamentos e pretendo sim comprar mais equipamentos, pretendo contratar uma equipe maior, só que se eu fosse esperar, não, primeiro eu vou ter os equipamentos para depois eu montar o meu canal no YouTube, isso nunca ia acontecer. E eu aprendi isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina com os líderes, trabalhe com o que você tem. Então, o que Deus tinha entregado para Moisés? Moisés tinha um cajado na mão. Então, com o cajado, Deus abriu o Mar Vermelho. O que Davi tinha na mão para enfrentar um gigante? O Davi tinha uma funda e 5 pedrinhas. Não tinha nenhuma tecnologia. Ele usou o que ele tinha. Então, nós usamos o que nós temos. Então, se eu tenho um celular, eu preciso de um celular de última geração, um iPhone milionário para eu começar a gravar meus vídeos. Eu nunca começaria a gravar os meus vídeos.
eu preciso de um carro. Você use o que você tem, vai de Uber, trabalhe com o que você tem. Eu preciso de um salão gigantesco com vários funcionários. Não, as coisas não acontecem assim. A Apple não começou grande, ela começou pequena, numa garagem. A empresa Honda não começou grande, começou numa garagem. Elon Musk não começou grande, começou numa garagem. O Facebook, mesma coisa. Todas as empresas grandes começaram pequeno. Em vez de você reclamar, pensa: como posso fazer acontecer? Escolha a empresa ou indivíduo para quem você deseja trabalhar. Napoleão Hill, ele fala no seu livro As Leis do Sucesso, pense em enriqueça, ele coloca, trabalha com recursos escassos, trabalha com o comércio. Ontem eu estive numa igreja em que o pastor e a pastora, eles falaram: começamos o nosso projeto de alimentação de cesta básica com uma cesta básica. Hoje nós entregamos 250 cesta básica por mês. Começamos com o sopão, com a Marmitex, com uma Marmitex. Hoje entregamos 5.000 Marmitex. Conheço empresas que começaram pequena. Conheço a empresa de gerador que começou com um gerador. Ele começou com um gerador, com um carro. Hoje tem 16 carros na empresa, milhares de geradores, tem prédio próprio. Conheço igrejas que começaram pequenas, conheço empresários que começaram pequeno. Então comece pequeno, mas o primeiro passo é você decidir. Depois você faz acontecer com pequenos recursos para você ter grandes recursos. Começa a sua gráfica. Mas eu só tenho essa impressora. Não importa, começa com essa pequena impressora. Mas eu só tenho esse celular. Comece com esse pequeno celular. Mas eu só tenho esse caderninho e essa caneta. Comece o seu negócio com o caderninho e a caneta. O que você tem? Pega as suas mãos, olhe para elas e fala: o que eu tenho na mão? O que eu tenho na mão? Tenho uma caneta, suponhamos, eu tenho uma caneta. Suponhamos, eu tenho um caderninho. Suponhamos, eu tenho este copo de água, eu tenho este copo de água. Suponhamos, eu tenho esta maquininha de passar cartão, Você começa com o que você tem. Os recursos escassos, eles são as pequenas sementes. Olha aí essa imagem que eu tenho. Eu tenho aqui essa imagem que está falando. Olha aqui, eu começo com essa pequena ideia. Essa ideia vai gerar uma semente que vai nascer essa semente. E aí o Napoleão Hill, ele fala que todos os grandes empresários começaram com uma ideia. Então você pega Henry Ford, o criador do veículo automatizado, ele teve uma ideia e começou o seu projeto. Você pega Thomas Edison, criador da lâmpada, ele teve uma ideia e começou o seu projeto. Todos nós nascemos com ideias. As ideias, elas começam a crescer dentro de você e vai gerar uma semente. Essa semente você vai começar com recursos escassos. Então eu tive uma ideia, eu vou abrir o canal Academia de Honra, eu vou abrir a Academia de Honra. Para quê? Tá faltando pessoas de honra, tá faltando líderes, tá faltando pessoas para se autodesenvolver o seu casamento. Mas o que eu tenho? Eu tenho a ferramenta, eu tenho conhecimento, eu vou anotar tudo no meu caderno, eu vou pegar a caneta, vou anotar, eu vou pegar os livros, reunir os livros, organizar o conhecimento e vou passar para os meus alunos. Então, com poucos recursos, eu fui construindo e ainda estou construindo o meu negócio, ainda estou construindo o meu canal do YouTube, ainda estou construindo os meus recursos. Por quê? Porque isso vai me gerar o meu negócio. O meu negócio começou uma semente e vai gerar aí uma grande árvore. Outra coisa que ninguém quer falar, poucas pessoas falam: se capacite. 8º item que o Napoleão Hill ele nos ensina no seu livro Pense e Enriqueça:
se capacite, se prepara, desenvolva capacidades técnicas, invista em desenvolvimento pessoal, busque constantemente oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Eu nunca paro de estudar, eu sempre estou estudando um livro novo. Eu tenho um amigo meu que ele fala: Jackson, o que você está estudando dessa vez? Eu sempre falo: estou estudando sobre isso, estou estudando sobre aquilo. Eu sempre falo. Por quê? Porque eu sou um cara multi-inteligência, multiplurisignificação de inteligência, filosófico, teológico, liderança, desenvolvimento pessoal, casamento, igreja, ministerial, empresarial, então educacional, profissionalizante, técnico, computação, web designer, desenvolvimento de site, tudo marketing, network, tudo eu estou desenvolvendo simultaneamente, melhorando as minhas capacidades. Então, se você está trabalhando numa empresa técnica, se capacite. Se você é um porteiro, faça um curso de vigilante. Se você já é vigilante, faça um curso de supervisor. Faça um curso na sua área que vai crescer na sua área. Por exemplo, se você é eletricista, faça um curso técnico eletricista. Se você já é um técnico, faça uma engenharia. Tá vendo que o sucesso, para aumentar nosso sucesso, eu tenho aqui uma águia, aqui em cima eu tenho uma águia. Por quê? A águia, ela representa um voo panorâmico, um voo alto de liderança, tem uma visão ampla. Participe de cursos, participe de workshop, leia livros, que nem eu li muitos dos livros do Napoleão Hill quando eu descobri as leis do sucesso. Leia artigos relacionados à liderança, suponhamos que você queira atingir um patamar na sua empresa. Na sua área de atuação, leia artigos, se autodesenvolva, esteja aberto a aprender e aprimorar as suas habilidades. Então, por exemplo, se você quer aumentar as suas habilidades, procura plataformas de ensino. Eu tenho a Udemy, não estou ganhando nada para falar sobre a Udemy ou a Udemy, que é uma plataforma de cursos barato, R$22, R$30. Você faz um curso, qualquer área que você quiser. Desculpa. Você pode estar se aprimorando, fazendo um curso básico, um curso técnico, estudando um livro, comprando um curso de liderança, se autocapacitando. Se você quer sair da mesmice, se você quer aumentar o seu salário, não fique parado. Você precisa se autodesenvolver, você precisa crescer, você precisa desenvolver capacidades intelectuais, capacidades técnicas, habilidades. Então, se a sua área é uma área mais técnica, por exemplo, você é um pintor, vai fazer um curso de pintura, de uma tinta específica, vai se especializar em alguma área. Se você trabalha como motorista, vai se especializar em carro blindado, como ser um motorista de carro blindado. Se você é um motorista, como ser um motorista de luxo. Se você é motorista, como ser motorista de cargas explosivas. Se você é um jardineiro, vai fazer um curso numa área de jardinagem específica. Se você é um corretor de imóveis, vai fazer um curso de aprimoramento de imóveis de luxo. Se você é um professor, vai fazer um curso de supervisão e educacional, vai fazer um curso, querido. Não se acomode, eu estou acomodado, eu estou muito cansado, eu pego o ônibus, pego o Uber, pego o carro, eu trabalho, eu faço isso, não tenho tempo, querido. O ser humano tem que estar em autodesenvolvimento o tempo todo. Se você é um terapeuta, vai fazer um curso nos Estados Unidos, vai se especializar com o melhor especialista em terapia holística, vai se especializar em alguma área, vai se autodesenvolver, se capacita para você ser uma pessoa top. Você quer aumentar o seu salário em qualquer área que você quiser, você precisa se capacitar. Cada vez mais precisamos nos especializar. Igual eu. Estou me especializando cada vez mais em liderança. Estudo muito Maxwell. John Maxwell, o maior especialista
em liderança mundial. Estudo muito sobre Napoleão Hill. Por quê? Porque eu quero cada vez mais me autodesenvolver. Estudo muito sobre casamento. Por quê? Porque eu quero desenvolver capacidades que eu não tinha para eu ter um casamento de honra. Eu quero desenvolver capacidades ministeriais para eu exercer o meu ministério pastoral melhor, para eu exercer a minha liderança melhor, para eu dar os meus cursos melhor, para eu se tornar um teólogo melhor. Então, todo dia eu estou me capacitando. E você também precisa se capacitar cada vez mais para você ser um líder de excelência e aumentar o seu salário em 5 vezes mais. Eu tenho aqui uma frase de um especialista em carreira que ele fala assim: conheça profundamente sua área de atuação e adquira habilidades técnicas relevantes. Torne-se um especialista no seu campo para ganhar respeito e confiança dos outros. Então, uma pessoa técnica, uma pessoa que se especializa, uma pessoa que está cada vez mais se especializando. Eu estava vendo um vídeo esses dias no Instagram de um especialista em desenvolvimento pessoal. Ele fala: leia 3 livros da sua área e se torne um especialista. Ah, mas é só ler 3 livros? Você começa por aí. As técnicas, você vai fazendo curso, você vai se aperfeiçoando e aos poucos você vai fazendo novos trabalhos. Assim você vai alcançando um salário maior. Então, por exemplo, você é um torneiro mecânico, você vai se especializar no torno TNC, CNC, você vai se especializando cada vez mais. Quando você conhece profundamente a sua área de atuação, então, por exemplo, um clínico geral, ele ganha menos do que um especialista em oftalmo. Um clínico geral, ele ganha menos do que um ortopedista, do que um especialista em neurologia. Então, quanto mais você se especializar, maior vai ser o seu salário. Então, por exemplo, você é um expert na sua área. Aí você sobe de cargo, você vai precisar de habilidades gerenciais, de habilidades de gerenciar a equipe. Você vai precisar fazer um curso de liderança para que você, além da sua área profissional que você já sabe, você vai precisar agora liderar uma equipe. Então, você vai aumentar o seu salário. Só que quando você aumenta o seu salário, se coincide também que aumente também algumas ações, que aumente algumas habilidades. Assim, você aumentando as suas habilidades, você vai aumentar o seu salário. Se você não aumentar as suas habilidades, o seu salário vai permanecer a mesma coisa. Nono, assuma as responsabilidades e seja ativo. Tem pessoas que querem aumentar o seu salário, mas não quer aumentar as suas responsabilidades. Tem pessoas que querem crescer, mas não quer assumir responsabilidades. O crescimento, ele exige responsabilidade. Seja ativo. Então, pessoas pacíficas nunca serão líderes. Pessoas pacíficas nunca aumentarão o seu salário. Pessoas pacíficas nunca terão nada. Primeiro, assuma a responsabilidade, mostre iniciativa e seja disposto a assumir as responsabilidades adicionais. Então, esse é o primeiro passo. Então, você vai entender que a aumentar o seu salário, você vai ter uma responsabilidade maior. Você tem que ser ativo. Então, quem o dono da empresa vai escolher para aumentar um cargo? Ele vai escolher a pessoa que é sempre pacífica ou a pessoa que está sempre em busca de soluções, a pessoa que está sempre em busca de atitudes, uma pessoa que a palavra ativo vem da palavra atitude, vem da palavra responsabilidade. 2, aqui, esteja sempre pronto para enfrentar desafios, né? Então esteja pronto para enfrentar desafios e oferecer soluções. A liderança envolve estar disposto a liderar pelo exemplo e assumir as responsabilidades pelos seus resultados. Então, esteja sempre pronto para enfrentar desafios, problemas. Então, pessoas que não querem problemas nunca vai aumentar o salário. Quem aumenta o salário são pessoas que resolvem problemas. Hoje em dia, existem muitos problemas e isso é bom,
Mas Jackson, problema é bom. Problema é bom, porque você resolve o problema, você ganha o seu salário. Você aumenta o seu salário. A sua empresa, ela vai ser uma empresa solucionadora de problemas. Então, como é que surgiu a Apple? Como é que surgiu o primeiro smartphone, o iPhone? Resolução de problema. Ele colocou tudo em uma coisa só. Colocou o podcast, o iPod, né? Música, o Walkman. Então colocou tudo num celular só, tudo no aparelho só. Então resolveu um problema. Como é que Henry Ford alcançou a riqueza? Ele resolveu um problema. Existia cavalos e carroças, e aí ele fez o automóvel. Thomas Edison, como é que ele alcançou? Ele resolveu um problema. A lâmpada, né? Usava-se lamparinas, óleo, azeite para acender, e aí ele conseguiu. Posso estar falando de uma maneira mais leiga, mas isso é para você entender. Então, para você aumentar o seu salário, você precisa ser ativo, assumir responsabilidades, ter iniciativa própria. Quando você tem iniciativa própria, você aumenta, você consegue aumentar o seu patamar, você consegue ter habilidades para resolver problemas. E isso vai trazer uma liderança, você vai subir de cargo na sua empresa. Agora nossa dica bônus. Busque oportunidades de liderança. Como que eu vou buscar oportunidades de liderança? Procure oportunidades para assumir papéis de liderança em projetos, equipes ou organizações. Na minha empresa mesmo, a qual eu faço parte, eu sempre estou perguntando se estão precisando de alguma ajuda em alguma área tecnológica, porque lá tem muitos professores que não entendem muito tecnologia, então eu sempre estou contribuindo com eles de alguma forma. Ou também eu ajudo eles também, sempre oferecendo projetos, né, projetos educacionais, projetos de xadrez, projetos de excursões, sempre estou fazendo uma rede de ligações e estou sempre procurando uma oportunidade de crescimento na minha área educacional. Da mesma forma, você sempre está procurando, você sempre deve procurar oportunidades de liderança. E também você deve sempre se voluntariar. Como é que eu me voluntario? Eu sempre me mostro iniciativa, comprometimento, eu sempre estou perguntando feedback para as minhas líderes e para os meus líderes. Então eu sempre estou perguntando, e aí, o que você achou daquela aula que eu dei, daquela palestra que eu dei, daquele conteúdo que eu dei, o que você achou aí daquela ajuda que eu forneci para os professores? E sempre, não, Jackson, você está indo bem, gostei, foi top. E aí, como é que o que você achou daquela situação em que eu trouxe uma melhoria para os alunos, que eu trouxe uma melhoria para aquelas salas, e que eu trouxe, mas isso daí é se gabar? Não, não é se gabar. Isso daí é você procurar oportunidades, você fazer um merchandise, você fazer um marketing. Você está sempre à disposição. E, conforme já foi falado várias vezes, né, surgindo uma oportunidade de liderança, vão passar para mim. E também a lei do universo que ela me diz, que mesmo que eu não consiga uma oportunidade lá, mesmo que eu não consiga uma oportunidade na onde eu atuo, eu sei que eu estou tendo outras oportunidades. Estou tendo outras oportunidades no YouTube, estou tendo outras oportunidades no meu network, estou tendo outras oportunidades na minha empresa. Então, as oportunidades de liderança, ela vai vir de um lado ou de outro. E quando eu fiz esse vídeo, eu pensei comigo mesmo, mas e se acontecer igual acontece comigo, que não apareceu as oportunidades aonde eu queria? Ah, mas eu queria oportunidade ali. Querido, querida, a lei do universo, ela nunca vai falhar. A lei do sucesso, ela não vai falhar. Napoleão Hill escreveu esse livro, Pense em Riqueza, há mais de 80 anos. E as leis sempre funcionam. Eu assisto muitos vídeos, eu leio muitos livros e sempre funciona. Se não funcionar de um lado, não se preocupa, ela vai funcionar do outro lado. Seja você abrindo o seu próprio negócio, seja você se autodesenvolvendo na sua empresa, lembre-se,
o fracasso nunca é fracasso. Por quê? Porque se você errou na sua empresa, você adquiriu experiência. Se você fez alguma coisa, não deu certo, não se preocupa, você adquiriu experiência. Eu abri um negócio, não deu certo, não se preocupa, você adquiriu experiência. Então tem uma frase que eu gosto muito, uma frase sobre oportunidade. Aqui atrás, não sei se você está vendo, um homem e as portas. Ele diz, uma pessoa anônima fala: é melhor estar preparado para as oportunidades e não ter nenhuma do que ter oportunidades e não estar preparado. Então é melhor você se preparar para as oportunidades e não ter nenhuma oportunidade do que de repente do nada, apareceu uma oportunidade para você e você não está preparado. Por exemplo, eu tenho um sonho de um dia ser supervisor de ensino. E aí, se eu não tivesse feito o meu curso de gestor educacional e aparecer a oportunidade e um dia eu ser convidado para ser um supervisor de ensino, e aí eu vou me frustrar. Por isso, o ano passado, eu fiz o meu curso, a minha pós-graduação em gestão educacional. Por quê? Porque eu sei dessa frase: é melhor estar preparado para a oportunidade e não ter a oportunidade do que eu ter a oportunidade e não estar preparado. A mesma coisa com você. Tá? Tem outra frase do Dale Carnegie em o seu treinamento Segredos do Sucesso. Ele tem um treinamento Segredos do Sucesso, a qual ele já faleceu. Um grande autor que fala sobre sucesso. Ele fala assim: o homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de arriscar. Então, você tem coragem de arriscar? Você tem coragem de ir para cima do problema? É o que eu sempre digo para os meus alunos da Academia de Honra. Você tem coragem de você vai para cima do problema. Vai para cima do... Mas já que isso aconteceu um problema, calma, vamos resolver. Vou te contar um segredo. Os grandes líderes foram aqueles que se manifestaram no meio do problema. Então o problema, ele é uma oportunidade para você aparecer. Tenta a sorte. A vida é feita de oportunidades. Tem também um livro do Rafael Aires que eu comprei, um Anti-Otário, que é um livro da Red Pill, que ele fala uma frase magnífica: cavalo selado passa apenas uma vez. Então a oportunidade, ela passa apenas uma vez. Se você estiver preparado, se você assistiu este vídeo até o final, eu quero agradecer muito de coração, porque você chegou até o final deste vídeo. Como se formam os líderes em qualquer área profissional e aumentam o seu salário. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Eu vou deixar o link do livro aqui, Quem Pensa Enriquece. Se você não tem esse livro na sua galeria, na sua biblioteca, eu recomendo fortemente que você compre esse livro, que você leia, porque é um livro excelente, é um livro de cabeceira de muitos empreendedores, muitos líderes de sucesso. É o meu livro de cabeceira. Eu recomendo muito Napoleão Hill a todos os líderes que eu conheço, a todos os homens de honra que eu conheço. Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, e todos os seus livros sobre as leis do sucesso. Obrigado você que chegou até aqui e até sábado que vem. Nosso próximo vídeo aí sobre liderança, sobre o sucesso e liderança de honra. Muito obrigado a todos vocês e um ótimo abraço.